Caríssimos irmãos e irmãs, graça e paz. Hoje nós celebramos a festa litúrgica de Santa Rosa de Lima, padroeira, junto com Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina. Santa Rosa de Lima é a primeira santa a ser canonizada da América Latina, Então, é a primeira santa do nosso continente. Por isso também a igreja a coloca como a nossa padroeira. Ela é do ano ali de 1500 e alguma coisa, 580, alguma coisa assim. Pouco tempo depois do descobrimento do Brasil, pouco tempo do nosso descobrimento do nosso país. Então ela está ali perto desse evento, do nascimento do nosso país. Então, além de ser próxima de nós, de ser latino-americana, está próxima de nós também, no nascimento do nosso país. Santa Rosa de Lima foi uma santa, uma grande santa, não grande no sentido de ter feito grandes coisas, mas grande de agraciada grandemente. Jesus, Nossa Senhora, aparece muitas vezes a ela e ela teve a graça de sempre ver o seu anjo da guarda. Ela sempre tinha ali a visão do anjo da guarda junto dela, que a ajudava justamente a viver esses combates da fé, a se consagrar a Deus. Então, Rosa de Lima veio de uma família, no princípio, uma família de posses, mas depois a sua família fica pobre, materialmente falando. E ela vai viver, desde criança, desde muito cedo, ela tinha esse desejo de se consagrar a Deus. Santa Rosa de Lima não foi freira, não viveu num convento, apesar de nas imagens dela a gente vê ela de hábito, mas ela não foi uma freira de convento, de viver num convento. Santa Rosa é o que nós chamamos de uma virgem consagrada. Ela vivia no mundo, ela vivia com os seus pais, morava na casa dos seus pais, mas tinha o seu quartinho lá como se fosse a sua clausura, Mas ela vivia no mundo como as outras. Mas ela viveu aquilo que Jesus disse que nós devemos viver. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Essa também é uma forma de consagração. Existem as consagradas que moram no convento, as freiras que moram no convento, consagradas. Mas existe essa outra realidade, das virgens consagradas que permanecem no mundo, mas numa entrega total a Deus. Nós chamamos de virgens consagradas. Aqui na paróquia, nós temos a dos anjos que vai se consagrar no final do ano, na ordem das virgens consagradas. Significa que ela vai se consagrar, é uma consagração total de pertença a Deus, mas ela continua trabalhando, vivendo conosco na vida cotidiana aqui no mundo. Mas ela não é menos do que as freiras, que moram no convento. A consagração é a mesma coisa, mas elas permanecem no mundo, de novo, como Jesus diz, não sendo do mundo. Então a sua vida pertence a Deus. Santa Rosa de Lima foi uma dessas. Então ela viveu, claro, ligada à espiritualidade de São Domingos, os dominicanos. Então ela vivia na espiritualidade, ligada a essa espiritualidade dos dominicanos. Mas ela era uma virgem consagrada. Queria chamar a atenção justamente para, digamos, este termo, aqui colocar como um termo, virgem. Virgem. O que é a virgindade? Claro que Santa Rosa de Lima era virgem fisicamente, ela foi virgem, ela é virgem, não teve relação com homem, mas a virgindade aqui, ela é
alargada, né? O termo virgem aqui é alargado, porque São Paulo, na primeira leitura que nós ouvimos, falou que todos nós somos virgens, né? Ele está falando aqui para a comunidade, né? Para aqueles seus filhos que ele gerou na fé, né? Ele está dizendo: sinto por vós um amor ciumento como o amor de Deus, semelhante ao amor que Deus vos tem. Fui eu quem vos desposei a único esposo, apresentando-vos a Cristo como virgem pura. Então todos nós devemos viver essa virgindade. Todos nós somos chamados a viver. Então São Paulo usa a linguagem aqui, né, do Apocalipse, né, a nossa alma, ele está falando aqui da nossa alma, que deve desposar-se de Cristo, né, que é um casamento, né, que é o que as virgens consagradas fazem, né. Elas são esposas de Cristo. Tanto que na consagração, elas vão vestidas de noiva, né? Usa o vestido de noiva, como no casamento. Porque é esse o significado. Nós ouvimos, né, no Apocalipse, que no fim, né, lá na Fé Explicada nós falamos, né, o Apocalipse está dizendo do banquete do Cordeiro, das núpcias do Cordeiro. O que é uma núpcia? É o casamento. Então, no fim, o que vai ser o céu? A nossa alma desposada de Deus, casada, né, unida. O casamento significa a união. Então a nossa alma unida a Deus. Agora, para unirmos a Deus, para a nossa alma estar uma união perfeita com Deus, nós devemos nos apresentar, a nossa alma, como virgem pura. Agora essa pureza, de novo, não é só a virgindade física, porque os casados ou os que já tiveram, né, relação não poderiam ser. Então não é só fisicamente, né? Claro, tem aquelas pessoas que são chamadas a viver também a virgindade, a castidade, o celibato, né, físico, mas aqui alarga-se. Por quê? Pode ter pessoas, por exemplo, que fisicamente são virgens, mas a sua vida, a sua conduta não é de uma pessoa virgem, ou seja, de uma pessoa pura. Então aqui a virgindade está ligado à pureza. Nós podemos ligar a virgindade e pureza sendo a mesma coisa, né? Então os puros de coração verão a Deus, né? Porque a gente pode até ter tido, né, não ser mais virgem fisicamente, mas viver uma pureza diante de Deus. Então, de novo, pode haver pessoas que fisicamente são virgens, mas o modo de falar, né, o modo de se vestir, né, aonde andam, com quem andam, né, o modo de se apresentar diante das pessoas não é um modo puro, né, não é um modo puro. E pode haver, né, e há pessoas que fisicamente não são mais virgens, mas a sua vida é uma vida de pureza, né, no seu falar, no seu vestir, enfim, né. A gente pode, numa foto, né, para dar um exemplo, numa foto a gente não ser puro, perder a pureza numa foto, simplesmente. O modo como a gente põe uma foto na internet, por exemplo, a gente pode estar nos apresentando sem pureza. Então, para dizer, né, aqui a virgindade é um termo técnico para descrever a pureza, né, a pureza. Agora isso se dá justamente a partir do momento que eu encontrei um tesouro. Aqui está, né, o Evangelho. Porque, claro, nem todos nós, eu sou um desses, né, eu conheci a Deus, né, a minha conversão foi depois de muitos pecados, né, e muitos de nós assim também foram. Mas isso não importa. Importa que a partir do momento que encontramos o tesouro, deixemos tudo, né, vendamos tudo, ou seja, aquilo que nós tínhamos como segurança, como que era o que a gente dava mais valor. Quando a gente encontra o tesouro, ou seja, encontra Cristo, encontra a verdade, encontra o bem, encontra a salvação, tudo aquilo passa a não ter mais valor. E agora nós vamos vender tudo, ou seja, deixar tudo que achávamos bom para comprar esse tesouro, né? Então aqui que está. Então nós podemos ser puros a partir disso, né? E aí que está.
Então essa é a grande graça. Então nós não, né, que já perdemos a virgindade física, não podemos desesperar, né? Nós podemos agora, porque agora encontramos o tesouro. E aí, encontrando o tesouro, nós vamos vender tudo, ou seja, aquilo que não é bom, não é de acordo com a vontade de Deus, então nós vamos deixar e agora comprar esse tesouro, possuir esse tesouro que é a vida eterna. Então, por esse tesouro, né, eu guardo a pureza. Por esse tesouro que tem maior valor, eu vou abandonar aquelas coisas que não condizem com o Evangelho, né, que não condizem com a graça de Deus. Então é isso aqui, né, que significa a virgindade, que significa a pureza. Não é simplesmente físico, não é uma virgindade física, mas é uma virgindade, né, uma pureza da alma, porque é isso que vai ser no fim dos tempos, como São Paulo disse, né? E Santa Rosa de Lima, então, nos mostra essa beleza, né? O nome dela não é Rosa, né? Se não me engano é Elizabeth. Por que ela era chamada de Rosa? Porque ela era muito bonita, né? Fisicamente, ela era muito bonita. Então, ela chamava de uma rosa, né? Porque tão bela que era. Você é tão bela como uma rosa, né? E ela, a princípio, ficava assim acanhada, porque ela não queria ser reconhecida pela beleza física. Ela, uma vez consagrada a Deus, não queria. Mas aí Nossa Senhora um dia aparece para ela e diz que agrada a ela que ela seja chamada de Rosa, que ela não se preocupasse, né? Então, a partir daquele momento, ela passa a ser chamada Rosa de Santa Maria, né? Rosa de Santa Maria. E aí, então, ela, né, deixa chamar. E depois, né, também as rosas, né, está relacionada também à sua consagração. Tanto que o Papa, quando, na época da canonização dela, não queria mais canonizar ninguém. O Papa disse, não, já canonizamos muita gente esse ano, não vamos canonizar. Aí aparece uma chuva de rosas diante do Papa, né, para mostrar, não, você tem que canonizar ela, né? E assim a fez, né? Então canonizou. Então, Santa Rosa de Lima é essa pureza, né, a qual todos nós somos chamados. Então, ela é um exemplo de pureza, a qual todos nós somos chamados a viver, cada um no seu estado de vida, né? Cada um no seu estado de vida. Uma mãe, né, uma esposa, seja como filho, seja como jovens, moças e rapazes, como cantamos nos Salmos. É justamente isso, né? A pureza, todos nós podemos viver. Agora, só seremos capazes de viver a pureza se a gente encontrar o tesouro pelo qual estejamos dispostos a pagar o preço. A pagar o preço. Então, só seremos capazes de guardar a pureza se a gente entendeu que tem um valor muito maior, que está garantido a nós. Do contrário, infelizmente, né? Quantos jovens hoje perdem a pureza, basta num clique na internet. Quanto vale um clique? Quanto vale a nossa alma? Pensemos nisso e não nos vendamos tão barato, porque o tesouro dos céus tem um grande valor e Deus também já pagou um alto valor para a nossa salvação. Então, tomemos consciência disso, peçamos a Santa Rosa de Lima que nos ajude a viver a pureza de coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre seja louvado.